Então, pessoal, então, pessoal, nos outros vídeos a gente deu uma olhada sobre o que são os vírus e como é que eles se reproduzem, né? Mas fica uma questão em aberta. De onde eles surgem? Como é que surgiram os vírus e como é que eles chegam a afetar o ser humano e causar doenças? São essas duas perguntas que a gente vai tentar responder nesse vídeo de hoje, tá certo? Então, pessoal, vamos tentar responder um pouco dessas perguntas, né? Primeira pergunta que a gente tem é essa aqui. Afinal, o que são os vírus? Eu falei já em outros vídeos sobre como eles são, sobre como eles se reproduzem, mas o que eles são? Qual é a natureza de um vírus, certo? É isso que a gente vai tentar responder. Será que os vírus são simplesmente uma associação complexa de moléculas químicas não vivas, como boa parte dos biólogos defendem, biólogos e médicos, enfim? Ou será que eles são a forma de vida mais simples que existe na natureza, como uma outra parte dos biólogos defendem? Afinal, o que é um vírus, né? Essa a polêmica sobre vírus ser ou não ser um ser vivo, eis a questão, ela vem do fato de que os vírus não possuem uma célula com uma membrana plasmática, como todos os outros seres vivos que a gente conhece, né? Os outros tipos de seres vivos. E a gente ter uma teoria celular desde o século XIX que diz que todo ser vivo é composto de uma ou mais células, né? Então, se o vírus não tem célula, pela teoria celular, ele não poderia ser considerado um ser vivo. Além disso, há outras questões. O fato de que ele não tem um metabolismo próprio quando está fora de uma célula hospedeira e dele não ser, portanto, capaz de se reproduzir dentro de uma célula hospedeira. Todas essas questões a gente tem controvérsias, né? Todo ser vivo é constituído por uma ou mais células. Isso é uma definição criada pelos pesquisadores, por seres humanos, quando começaram a estudar micro-organismos no século XIX e ao longo do século XX. Então ela por si só não seria um empecilho para considerar um vírus como ser vivo. A outra questão é, o vírus não consegue se reproduzir fora de uma célula hospedeira. Bom, a gente tem vários outros parasitas não virais como protozoários ou mesmo bactérias que também não conseguem se reproduzir fora da célula hospedeira. Principalmente alguns protozoários vão depender de um ciclo de vida que em alguns momentos ele precisa estar dentro de uma célula hospedeira para conseguir se reproduzir. Então isso por si só também não impede o vírus de ser considerado um ser vivo. O vírus não tem um metabolismo próprio, independente, quando ele está fora de uma célula hospedeira. Nesse ponto, de fato, a gente tem algo que é bastante particular dos vírus. Mesmo um protozoário que dependa de invadir uma célula hospedeira para se reproduzir, ele, quando está fora dessa célula hospedeira, ele tem um metabolismo próprio, até com um movimento, e muitas vezes, em que ele busca encontrar esse hospedeiro. Já os vírus, ao contrário, fora da célula hospedeira, eles são praticamente inertes, né? Não tem metabolismo, não tem uma atividade por si. Então, talvez aí esteja o cerne da questão, né, do vírus ser considerado ou não um ser vivo. Tudo isso tem a ver com um desejo e até uma necessidade da ciência de obter definições para os seus objetos de estudo. Como a biologia é uma ciência que estuda a vida, uma definição sobre o que é vida é muito interessante de se ter. E pelas definições que foram sendo tentadas aí ao longo do tempo, os vírus não se encaixariam na definição de ser vivo. E não se conseguiu até agora uma definição que inclua os vírus
como ser vivo e, ao mesmo tempo, não coloque junto desse balaio uma pedra ou uma parede, né? Então, talvez aí seja mais uma questão da nossa capacidade, enquanto seres humanos, de criar a definição sobre o que é vivo ou não. Lembrando que a natureza não está muito se importando com as nossas definições, né? Bom, mas vamos estudar mais a natureza dos vírus. Essa imagenzinha, a gente tem uma célula que está aqui com essa corzinha amarela, sendo atacada por um monte de vírions. Vírions são as partículas virais, né? O vírus, quando ele está fora da célula, a gente chama ele também de vírion. Então está sendo atacada por vários vírions do vírus do ebola, o ebola vírus, que são essas, parecem umas minhoquinhas aí, né? Em azul, né? Então, olha, muitos vírus de ebola em azul atacando essa célula amarela aqui. Nessa imagem, que é uma imagem de microscopia eletrônica, uma imagem real, originalmente em preto e branco, que foi colorida digitalmente para permitir a diferenciação sobre o que é vírus e o que é célula aqui, né? Bom, então essa é a questão. Todos os vírus infectam células e eles infectam todas as formas de vida conhecidas. A gente já viu nos outros vídeos que tem vírus que infecta bactéria, tem vírus que infecta ave, tem vírus que infecta réptil, vírus que infecta os mais diferentes tipos de organismos, vírus que infectam plantas e vírus que infectam, evidentemente, mamíferos e incluindo os seres humanos. Essa ubiquidade, né, essa existência de vírus que conseguem infectar diversas espécies, né, o fato de todas as espécies terem certos vírus que conseguem infectá-las, embora os vírus tenham uma especificidade de espécie, né, eu quero dizer, um determinado vírus normalmente ele infecta uma ou poucas espécies relacionadas ali. E, eventualmente, de forma rara, ele, com esse vírus que infecta uma determinada espécie, consegue desenvolver a capacidade de infectar uma outra espécie nova, né? Mas todas as espécies de seres vivos têm um certo conjunto de vírus para chamar de seus. E isso nos leva a crer que, então, os vírus eles já existem há muito tempo e tiveram muito tempo para se diversificar e se adaptar a infectar diferentes organismos. Mas de onde é que eles vieram, afinal, né? Bom, como eles são parasitos obrigatórios, eles precisam sempre estar dentro de uma célula, é provável que eles tenham surgido após as primeiras células, ou mais ou menos na mesma época que elas surgiram. As hipóteses atuais consideram que podem ter surgido de pedaços de ácidos nucleicos, DNA ou RNA, livres, que se moveram de uma célula para outra através de danos na membrana plasmática dessas células. Então, moléculas livres de DNA ou RNA que conseguiram entrar em uma célula que estava ali com a sua membrana plasmática danificada naquele momento. E com o tempo, com a evolução, foram surgindo mecanismos para que os vírus entrassem em células, mesmo que elas não tivessem danos nas suas paredes. Isso é uma boa hipótese. Mas de onde que a gente tira ela? Existe alguma evidência disso? Existe algo assim no nosso mundo atual? Ou seja, em resumo, existe esse tipo de ácido nucleico no nosso mundo, seja DNA ou seja RNA? De fato, ele existe. Existem, sim, dois tipos de ácido nucleico, de moléculas, e são essas não vivas, né, absolutamente consideradas como não vivas, são simplesmente moléculas químicas, mas que têm essa capacidade de andar por aí, né? O primeiro desses tipos de moléculas é o plasmídio. O que é o plasmídio? Nessa imagem aqui a gente pode ver. Isso aqui representa uma bactéria, tá? Com sua membrana plasmática, sua parede celular.
aqui num rosa bem clarinho, o citoplasma, e essa minhoquinha aqui no meio, azul, seria o DNA da bactéria, que é um DNA circular, como a gente já falou em outros vídeos. Então, uma molécula única de DNA aqui, que é o DNA do genoma, né? O DNA genômico dessa bactéria. Mas muitas bactérias podem ter um DNA secundário, que está representado aqui por esse círculozinho laranja. Tá? Não está em escala, o DNA genômico é muito maior, né? Muito mais extenso do que o plasmídio. O plasmídio é para ser uma coisinha bem pequenininha, minúscula, mas está aumentado aqui para a gente poder ver como é que ele funciona. O plasmídio é também uma molécula de DNA circular, só que, como eu falei, muito menor, e que a bactéria ela consegue sobreviver sem o plasmídio. Tá? Mas, quando tem o plasmídio, a bactéria consegue, esse plasmídio ele tem seus genes próprios que podem conferir determinadas habilidades para a bactéria, como a resistência a um determinado remédio, ou a resistência maior a uma determinada condição climática, a uma maior temperatura. Mas como é que uma bactéria adquire um plasmídio? Bom, as bactérias são capazes de fazer um processo que a gente chama de conjugação, que é o que está representado nessa figura. Então, a bactéria com plasmídio ela pode desenvolver o que a gente chama de pilo sexual. Porque o que vai acontecer se assemelha a uma reprodução sexual no sentido de passar material genético de uma célula para outro indivíduo independente, né? Então, o pilo sexual nada mais é que um prolongamento da membrana plasmática que acontece quando a bactéria ela percebe que está próxima a outra bactéria da mesma espécie. Quando isso se prolonga e há um contato aqui, então, com a membrana da outra bactéria, ocorre uma fusão das membranas plasmáticas, criando uma ligação entre as duas bactérias. E aí? Aí, o plasmídio, né, que é de DNA, é um DNA dupla fita, como é característica dessa molécula. Uma das fitas pode se separar e migrar para a outra célula, para a outra bactéria. Depois, a fita complementar é reconstituída de ambos os lados, a conexão interrompida, e você passa a ter agora duas bactérias e as duas com uma cópia desse plasmídio, desse pequena moléculazinha de DNA com alguns genes. Então, o plasmídio é apenas uma molécula sem vida, mas ele tem essa atividade que se assemelha um pouco à atividade viral, de conseguir migrar de uma célula que o possui para outra que não o possui, e multiplicando assim a quantidade de plasmídios existentes ao se transferir, ou mais ou menos infectar, novas bactérias. Embora, muitas vezes, diferente dos vírus, os plasmídios vão levar características benéficas para esses novos hospedeiros. Um outro exemplo que a gente vai ter vai ser o dos transposons. Os transposons, ao contrário dos plasmídios que a gente acabou de ver que ocorriam em bactérias, os transposons vão acontecer já em células eucariotas. O que é um transposon? Ele é um elemento genético que se transporta, por isso esse nome. Então, como é que isso funciona? Vou mostrar um esqueminha aqui. Imagine que isso aqui é um cromossomo, tá? Uma longa sequência de nucleotídeos ligados quimicamente uns nos outros, formando essa molécula de DNA, que é um cromossomo, tá? O transposon é uma região desse cromossomo, uma região de DNA limitada, que é capaz de saltar e mudar de posição. Ela está representada aqui como essa partezinha laranja. O que o transposon faz? Quando essa molécula aqui se dobra espacialmente lá dentro do núcleo, e esse transposon se aproxima de uma outra parte do DNA, ele tem a capacidade de atacar determinados locais-alvos, que a gente chama de sítio-alvo,
usando esse nome sítio como sinônimo de local, né? Então ele consegue promover, esse transposão tem uma atividade enzimática que consegue promover uma ruptura aqui do DNA, um corte no sítio alvo. E esse cromossomo passa a ficar com essa cara aqui, ó, soltou essa ponta aqui. E a sequência de DNA que passava aqui agora está interrompida com um espaço no meio. Isso acontecendo, o transposon, que é esse laranja aqui, ele consegue se soltar, ó, saiu do DNA, está livre, e se transpor para essa outra região que ele abriu aqui, grudando as suas pontinhas com os lados do corte aqui, com as extremidades, e voltando a se inserir nesse cromossomo em uma outra região. Então, transposons são elementos móveis do genoma e existem no genoma de várias espécies, inclusive no genoma humano. Então, imagina, sequênciazinhas de DNA que conseguem sair do cromossomo, do seu local de origem, no cromossomo, e ir para outros locais, inclusive mudar de um cromossomo para outro. Tá? Um outro mecanismo que tem, esse mecanismo aqui, o transposon saiu de uma região e migrou para outra. Alguns outros tipos de transposon podem fazer um sistema diferente em que ele não sai e vai para outro local, mas ele promove aquele corte e sintetiza uma cópia de si mesma. E é essa cópia que ele vai colocar nesse pedaço aqui, formando agora um cromossomo que tem duas cópias daquela sequência de DNA que é o transposon. Você tem duas cópias do mesmo transposon nesse cromossomo. Ele também podia ter feito esse corte em um outro cromossomo diferente e colocado a cópia lá. E aí você ia ter a cópia do transposon em cromossomos diferentes, o mesmo transposon, que aumenta, por exemplo, a probabilidade dele ser herdado pelos descendentes daquele organismo. Né? Se no gameta lá não foi o cromossomo original com transposon, pode ter ido um outro que recebeu uma cópia. E o interessante disso é que o transposon é simplesmente uma molécula, ele não tem nenhuma vida por si própria, mas é capaz de realizar essa atividade. Então, tanto os plasmídeos quanto os transposões são moléculas com material genético que conseguem saltar de um organismo para outro, no caso do plasmídio, e do transposon de um cromossomo para outro, e possivelmente também de um organismo para outro, caso essa unidade aqui do transposon, essa cópiazinha livre, ela acabe saindo da célula pela membrana plasmática, entrando numa célula vizinha, ou, por exemplo, saindo da célula de um protozoário e migrando para a célula do seu hospedeiro. Então, embora não seja tão comum quanto no caso dos plasmídeos, é teoricamente possível o transposon também migrar de um organismo para outro. Então, são duas moléculas químicas sem vida, mas que têm um comportamento que a gente pode associar ao que teria sido o comportamento dos vírus primordiais. Então, é possível que os vírus tenham evoluído a partir de plasmídeos ou transposons primitivos. Agora vocês reparem que essa atividade do transposon de sair do cromossomo e se inserir nele novamente em outra região, ou até em outro cromossomo, ou até em outro organismo, é muito semelhante ao mecanismo utilizado pelos vírus, que eles têm uma fase do seu ciclo de replicação em que eles inserem o seu material genético, o seu DNA viral, no genoma do hospedeiro, como a gente viu naquela videoaula sobre o ciclo de replicação viral que está aqui no canal. Tá? Então, é bastante semelhante a
essa habilidade dos vírus com relação aos transposons. Essa imagem aqui é só para mostrar os dois mecanismos, né? O transposon, ou o salto, né? A transferência do transposon de uma região para outra do genoma, sem cópia, e nesse segundo mecanismo que ele deixa uma cópia original aqui, né? Ele se duplica, tá?